Irmãos, começa a priorizar o Senhor na vida de vocês. E as coisas de vocês, o Senhor vai cuidar. É impressionante como Ele faz isso. É maravilhoso demais. Então, João 15, 9 e 10 diz assim: como o Pai que me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E o 12 ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Irmãos, olha esse versículo aqui, 15, ele é muito interessante. Aqui o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que ele ouviu do Pai e aprendeu, e Ele está nos ensinando agora. Ou seja, de delator, Ele começou a ser o revelador, falar tudo para nós. Eu ficava muito intrigado, né? Quando eu lia em Gênesis, estudava Gênesis, que Abrão foi amigo de Deus. Moisés foi amigo de Deus. Porque Deus falava com Moisés face a face, lá na tenda, também lá no monte. Muito interessante. Mas eu queria ser tanto amigo de Deus, ter uma conversa assim muito preciosa, mas com o tempo eu pude perceber que Ele também é meu amigo e é seu amigo. Irmão, Jesus morreu por nós quando nós éramos inimigos. Como assim nós éramos inimigos de Deus? O pecado que habitava em nós nos tornava inimigos de Deus. O mundo não quer ouvir a palavra de Deus. O mundo tem o Senhor como inimigo. O mundo odeia a Cristo, aquele que veio para nos amar, para fazer uma obra em cada um de nós, nos dá a sua vida, a vida eterna, a vida de Cristo, uma vida que não se acaba mais. Irmãos, esses assuntos nós deveríamos tomar mais atento a essas verdades, ou como diz Hebreus capítulo 2, 3 primeiros versículos. Convém nos apegarmos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, a nossa tendência natural nós defendemos sempre aquilo que nós acreditamos como uma ideologia. Nós defendemos, temos opinião. Por exemplo, deixa eu colocar aqui uma coisa que isto gera muito guerra, pelo menos no nosso país. Pessoal da direita e pessoal da esquerda. Quando vai eleger um presidente, tem os da esquerda, tem os da direita, governador tem esquerda, tem os da direita. Então fica um combatendo os outros. Não é isso, irmãos? Mas escute com bastante atenção. Tanto a direita como a esquerda são dois braços do velho homem. Entende, irmãos? É muito triste quando a gente vê cristãos defendendo A ou B, entende? São braços do velho homem. E essas pessoas que levantam essas bandeiras, defendendo A ou B, normalmente elas vivem uma vida muito tristes, amarguradas, angustiadas.
Irmãos, se Deus nos chamou para um propósito, devemos executá-lo na dependência e na força que Ele supre. E mostrar, onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, qualquer atividade nossa, devemos mostrar e revelar o caráter de Cristo que habita em nós. Porque, irmãos, uma nova criatura, ele é habitado pela Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito habitam nele. E no dia a dia, o que o Pai deseja é se expressar através de nós. Nós somos uma extensão de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos proclamadores com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso caráter de Cristo. Tudo que nós fazemos, o nome dele tem que ser glorificado em nós. Se não é dessa maneira, o nosso cristianismo precisa ser adequado, ajustado aos trilhos da palavra de Deus, senão nós não somos cristãos. Irmãos, é tão triste você encontrar um cristão mau caráter. É terrível isso para o reino. Irmãos, quando ferimos o testemunho do Senhor com as nossas vidas, irmãos, toda a igreja sofre, porque é muito triste, é doloroso, porque o Espírito se entristece e é algo que gera em nós uma certa angústia, uma amargura tão terrível. Então o Espírito Santo deseja que nós venhamos a viver uma vida que o expresse, viver uma vida de alegria no Senhor. E não importa a circunstância, irmãos. Quando a palavra fala alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, Paulo, quando escreveu isso, estava preso, é para nós expressarmos ele, não nós. Claro, você sabe, eu também sei, quando vem uma dificuldade, uma dor, uma perda, a gente fica tão triste. Mas aquela tristeza, irmãos, ela tem um período de tempo, ela tem um momento para ficar em nós, mas logo ela vai ter que sair, porque a alegria, ela nos tem. Cristo é a nossa alegria. O fruto do Espírito é a alegria, habita em nós. Então ele vai, como diz o Salmo 30 também, versículo 11, que ele irá transformar os nossos gemidos, as nossas tristezas em folguedos de alegria. Entendeu, irmãos? É uma questão de tempo, é de um dia para a noite. O choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma alegria exuberante, uma alegria que expressa a própria pessoa de Cristo. Isso que Ele quer. Agora, muito mais profundo ainda, o Filho deseja que nós venhamos permanecer no seu amor. Que coisa linda isso, irmãos. Permanecer em seu amor é permanecer em união com Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, para nós verdadeiramente permanecer no amor dele, uma das razões fundamentais é viver uma vida de união com Cristo. Ou seja, eu e você nascemos humanos. Você não tem dúvida disso, né? Mas, irmãos, quando nós então tivemos nossos olhos abertos para crermos naquilo que a Bíblia diz com relação ao seu Filho Jesus, primeiro aspecto, remoção do nosso pecado. A nossa união já começa com Cristo na morte dele. Romanos 6,5, a Bíblia diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então a nossa união, ou seja, ele nos uniu, porque a única maneira dele tirar o nosso pecado, e Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tinha que primeiro se fazer carne, o Verbo se fez carne, colocar sua morada perto de nós. Então ele se identificou conosco, irmãos. Ele quis unir conosco, ele criou vínculos conosco. Ele comia com publicanos e pecadores. Os religiosos que deviam amá-lo, o que eles falavam? Esse aí come com publicanos e pecadores. Mas ele veio para salvar as ovelhas perdidas da casa do seu pai, publicanos e pecadores.
Muitos publicanos creram. Lembra de Zaqueu, que era rico, cobrador de impostos também? Ele pôde crer no Senhor. E aquele texto lá de Lucas 19, a partir do versículo 10, Jesus disse, numa parábola anterior, que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Jesus disse que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Zaqueu era rico e Zaqueu creu. Então, ali nós vemos um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Ele disse assim, porque os discípulos questionaram o Senhor Jesus. Como isso é possível? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Então, é dificilmente um rico ser salvo. O que Jesus respondeu para aqueles religiosos? O que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Então, irmãos, não há nada que Ele possa fazer. Ele pode fazer tudo, irmãos. Por isso que Ele tem tudo em suas mãos. A hora que Ele quiser, Ele faz. Então, irmãos, nós devemos também considerar muito as nossas orações diante do Senhor. Não ore de qualquer forma, de qualquer jeito. Aprenda a orar reverentemente ao Senhor, reconhecendo quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. A gente tem que dizer para o nosso coração isso. Agora eu vou conversar com meu Pai, e meu Pai, eu preciso conhecê-lo. A palavra fala que Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, quando eu vou orar, tenha essa convicção. Primeiro você vigia um pouquinho, pensa, tira aqueles pensamentos da tua mente. Aí começa a conectar com o Pai. E fale com Ele com ousadia, porque a palavra fala em Hebreus 10, 19, para nós entrarmos no Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez, com coragem, com determinação, com fervor, crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas não busca só o Senhor pelos seus pedidos de oração. Começa a buscá-lo para ter uma intimidade com Ele. Ele disse em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, lembra? Clama a mim ou invoca-me, que eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Irmãos, o que nós sabemos, irmãos? Se a gente olhar para a nossa cabecinha, perímetro de boné, o que nós sabemos? Não sabemos quase que nada. Mas aquele que é todo-poderoso, Ele colocou em nós a pessoa do Filho, que é tudo para nós. Ele é sabedoria, Ele é inteligência, Ele é entendimento, Ele é tudo que você imaginar, você vai encontrar nessa pessoa que habita em você. Se você creu que você está crucificado com Cristo, em união com Cristo, você morreu com Ele e vive não mais você, mas Cristo vive dentro de você. Então você tem aí no seu interior uma pessoa maravilhosa, uma pessoa talvez mais formosa. Talvez não, a Bíblia diz lá no Salmo 45, versículo 2, que Ele, o Senhor Jesus, é o mais formoso de todos os homens. E nos lábios dele extravasou a graça. Agora você imagina, irmãos, Cristo habitando dentro de você. Ele não é o Senhor gracioso? Qual que é a definição da graça nas Escrituras Sagradas? Não estou falando daquelas que a gente está acostumado a saber, que graça é um dom imerecido, favor imerecido, graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, mas graça, irmãos, ela nos torna pessoas amorosas, ela nos torna pessoas dóceis. A graça nos torna, pelo trabalho da cruz do Espírito em nós, nos faz pessoas amáveis, nos faz pessoas cheias de sabedoria, cheias de prazer, cheias de uma alegria imensurável.
Então, porque Cristo morando em nós, Ele vai fluindo através de nós, vai fluindo essas graças tão graciosas, que aí as pessoas falam assim, puxa vida, aquela pessoa lá é tão legal, né? Conversar com ela, porque quando ela fala alguma coisa, é tão gostoso ouvir aquela pessoa. Seus lábios extravasaram a graça. Se é não mais eu, mas Cristo, é Ele falando através de mim para alcançar o coração daquela pessoa que está ao meu lado. Mas se nós não permanecermos no amor dele, irmãos, como é que nós vamos ser pessoas graciosas? E a Bíblia diz claramente que todos nós, João 1,16, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Plenitude de Cristo. Paulo, ele vai dizer isso de uma outra forma, lá em Colossenses, capítulo 1, verso 19. Porque foi do agrado do Pai, o versículo lindo, ainda bem que está escrito isso, que nele, em Cristo, habitasse, residisse toda a plenitude da divindade. Você sabe o que isso significa? Tudo aquilo que é divino celestial, tudo aquilo que é Deus, Deus colocou em Cristo. E quem vive em você? Cristo. Irmãos, vamos parar de ser chato. Vamos expressar Cristo, a doçura de Cristo, a doçura no falar, a doçura no pensar, a doçura das nossas atitudes. Entende, irmãos? Então é dessa forma, numa vida relacional com Ele, de comunhão com Ele, que Ele começa a nos moldar. Porque nós éramos, assim, carvão. Ele vai exercer pressão em nós, profundidade, fogo, e vai nos tornar pedras preciosas. E aí é gostoso demais. Mas o processo é um pouco doloroso. Então nós estamos em união com Cristo, lá na sua morte em primeiro lugar. Porque se fomos unidos com Ele, Romanos 6,5, na semelhança da sua morte, ou seja, uma morte igual a de Cristo. Ele morreu numa cruz, mas eu também morri com Ele. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo Jesus e que Ele não morreu sozinho. Pela fé nós morremos com Ele. Quando Adão pecou, você estava lá? Mas por que você acha que a Bíblia diz em Romanos 3,23? Todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Porque quando Adão pecou, nós pecamos em Adão. Quando eles ingeriram o fruto do conhecimento daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, todos nós também comemos. Todos nós nascemos pecadores. Nós nascemos com a natureza terrível, irmãos. A Bíblia diz, no Salmo 58, versículo 4, que nós somos como a serpente, víbora surda. Se você for sincero com você mesmo, você sabe que você é uma cobra. Você sabe que você é terrível, que você... Às vezes nós fingimos uma humildade tão bonita às pessoas, a gente finge para ser aceito. Imagina se as pessoas aí fora soubessem quem nós somos de fato interiormente. Imagina só. Mas a gente finge uma humildade, uma bondade, para nós sermos aceitos. Irmão, eu e você, nós já fomos aceitos por Deus Pai, por aquilo que Cristo fez por nós lá no Calvário. Você foi aceito por Deus o Pai ficou satisfeito com aquilo que Cristo fez no Calvário por amor a você. Você era um pecador, você era uma curva de rio, uma tranqueira. Eu e você, nós éramos gente da pior espécie. Não tem gente pior do que o ser humano? Falei uma vez aqui, de nós, o que sai de bom? Quando, por exemplo, você vai no banheiro, o que sai de bom de você? Fica sem tomar banho aí, sem usar perfume, pelo menos uma semana. Quando está bem calor. É insuportável. Hoje de manhã cedo, quem tomou banho hoje de manhã cedo? Bom, eu tomei 2 banhos. Que delícia, né? Tá frio pra caramba. Mas os corajosos estavam lá, né, seu Luiz?
tomando aquele banho gostoso. Irmãos, nós precisamos disso. Imagina se faltar água. Que será de nós, irmãos? Olha, vocês podem, a nossa irmã lá, enriquecer facilmente. Não é verdade? Ser tão procurada que, olha, vocês esperam, vai chegar daqui 15 dias os perfumes. A gente precisa, porque a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo não, irmãos. A Bíblia diz que o ser humano, ele é podre da cabeça aos pés. Desculpa a sinceridade, mas é uma verdade. Uma verdade clara. Deixa marcado aqui, vamos ler esse texto de Isaías 1, versículos 5 e 6. Por isso que as pessoas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir, ai, você é uma pessoa maravilhosa, Deus te ama, eu também. Ô, falsidade! Ô, Judas! Vem me beijar aqui não. Diz assim, Isaías 1, versículo 4. Vamos ler do 4 até o 6. Presta atenção no versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, meu Deus! Raça de malignos. O que o pecador é? Raça de malignos. Por que raça de maligno? Porque são gente mentirosa. E gente mentirosa é o quê? Você se recorda aquilo que Jesus disse lá em João 8,44? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. E os mentirosos são filhos do capeta. Raça de malignos, não vai ficar bravo comigo não, estou lendo Bíblia. Filhos corruptores, abandonaram o Senhor, apostasia. Estamos vivendo apostasia. O povo não quer o evangelho, não quer verdade, quer religião, quer que mensagens que afagam o seu ego. A mensagem dói, a mensagem machuca, a verdade do evangelho nos confronta. Muito bem, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aí ele continua dizendo, por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Agora preste atenção, toda a cabeça, se é toda a cabeça, a tua está envolvida também, mas graças ao Senhor você pode crer no Evangelho da Graça. Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Irmãos, cabeça doente não pensa de uma forma adequada. Sempre ela cai em algum tipo de tramóia, de algum engendramento, cai em tantos golpes, está em tantas coisas. Mas por quê? Cabeça está doente. Agora, quando essa cabeça ela ganha uma experiência com Cristo, o pecado dela foi tirado, ela ganha a vida de Cristo. Quando Cristo é formado em nós, nós começamos a ter uma mentalidade cristã, tendo a mente de Cristo. Aí você vai ter percepção, você vai ter discernimento em todas as coisas. Você vai ter uma sabedoria que até algumas vezes você vai ficar assustado. Então toda a cabeça está doente, todo o coração está enfermo, está doente. O coração aqui é a alma enferma, a alma doente. Hoje está muito bem, amanhã está ruim. Hoje você está legal, você está lá no alto do monte, amanhã você está lá na sarjeta. Coração enfermo. Agora olha aqui o diagnóstico que o Espírito Santo dá do ser humano. Verso 6. Desde a planta do pé. Sabe o que é a planta do pé? Desde a sola do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Irmãos, o ser humano ele é doente, da cabeça aos pés. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Uma pessoa sem Cristo, quando ela morre, ela vai para o inferno. Aí que o sofrimento vai começar, mas é um sofrimento eterno. Então, irmãos, atentem para a palavra de Deus.
Leve Cristo mais a sério, porque Ele morreu por você. Ele lhe deu a eternidade. A vida eterna entrou no seu interior. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Chagas inflamadas no hebraico é chagas podres. Algumas versões trazem o sentido original dizendo que é chagas podres, porulentas. Essas chagas podres e porulentas, Deus permitiu que fosse vista em Jó. Que ele estava ali no pó da terra, coçando aquelas chagas com telhas. Queridos, quando você encontra, ou não sei se vocês já viram algum cadáver em decomposição, o ser humano é o ser, nem o urubu come a carne do homem. É muito fétida. Gente, isso é nós. Agora, quando você vê uma pessoa arrogante, nariz empinado, sabe tudo, misericórdia, que tristeza, que dó. Como aquele advogado, vocês se lembram? Ele acabou de concluir o seu curso, estava ali no seu escritório, nem telefone tinha instalado ainda. Aí chegou uma pessoa lá, ele pensou que era um cliente, pegou o telefone e começou a falar. Olha aqui, eu nunca perdemos nenhuma questão, aquela coisa toda, e falando, e aí, espera só um minutinho, senhor, estou no telefone aqui. Nossa, você pode contar conosco, nós vamos ganhar mais essa causa, com certeza, porque eu já ganhei várias. Aí desligou, pois não, senhor, eu vim instalar o teu telefone. Que tristeza. Nós queremos enganar, nós que somos enganados. Entende, irmãos? Mas tudo isso porque não temos o caráter de Cristo e não permanecemos no amor dele. Quando nós permanecemos no amor dele, a sinceridade dele vai operar em nós. E nós vamos ser pessoas sinceros, mas com a sinceridade dele, porque nós somos insinceros. Entende, irmãos? Então, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Irmãos, falando sinceramente, você consegue amar uma pessoa assim? É difícil, mas Cristo, Ele nos amou. Ele nos amou e deu a vida pelos seus amigos. Ele disse assim, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele nunca nos teve como inimigos, como amigos. Nós que o tínhamos como inimigos. O homem foge de Deus porque é inimigo de Deus. Estão me compreendendo aqui, irmãos? Por isso que este amor ágape é o amor de Deus. O amor ágape é um amor incondicional. É um amor altruísta. É um amor que ama, não importa quem você é ou quem você fez. O amor ágape é um amor que ama, é um amor sacrificial que une. Por isso que fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. É o amor de Deus que vemos através da cruz. É o amor que salva, que restaura essa humanidade caída, essa humanidade podre. Jesus veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Mas as pessoas não querem o Senhor, porque a graça para muitos, elas é uma afronta. É uma afronta. E eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que pagar alguma coisa, não. A salvação é inteiramente de graça. De graça, irmãos. Então, a obra na cruz foi para nos libertar, o ser humano, do pecado e também da morte. Vamos ver um texto aqui precioso, Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Irmãos, esses textos da palavra de Deus, eles são tão profundos, tão maravilhosos, tão gostosos de ler, passar por eles, isso aqui traz segurança para o nosso coração. São depósitos de segurança que o Espírito tem depositado na vida da igreja, no corpo de Cristo. Ele diz assim, Hebreus 2,14,
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele aqui é Jesus. Então nós participamos de carne e sangue, eu e você somos feitos de carne e sangue, osso. Destes também ele participou, porque Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de realidade espiritual. Agora, olha só a continuação da leitura aqui. Destes também ele igualmente participou. Claro, ele se fez carne. Ele se fez carne, talvez você pode perguntar assim, para que Jesus se fez carne? Então aqui está a resposta. Para que, por sua morte, irmãos, graças ao Senhor, que Ele veio para morrer e Ele morreu, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele não apenas destruiu a morte, mas na vida dos filhos de Deus, Ele destruiu também aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora, olha o versículo 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Oh, irmãos, que coisa linda isso aqui. Então vocês observaram aqui que Ele nos libertou da morte. Agora tem textos que são bem mais aprofundados, que nós também vamos ler aqui junto com os irmãos. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Esse texto aqui, ele é maravilhoso. Louvamos ao Senhor porque o Espírito Santo colocou em sua palavra, é a palavra de Deus, por isso nunca deseje estar fora de Cristo. Esteja sempre em Cristo. Quando você está em Cristo, você faz parte do corpo de Cristo e a vida da igreja. Então nós estamos unidos a Cristo, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, e a nossa união com Cristo é o cabeça, e nós somos a igreja, somos o seu corpo. Então o que a igreja é na face da terra? Uma expressão de Cristo. Entende, irmãos? Que hoje o mundo vai ver Cristo na sua igreja, na sua noiva. Então nós somos uma expressão de Cristo. Agora, cuidado aí no teu coração, para que você escutem as verdades da palavra de Deus e não as coloquem elas em prática. Porque se nós não expressamos a Cristo, expressar Cristo no falar, nas nossas atitudes, entendeu? Não negociar com o pecado jamais. Não negociar com coisas que são aparentemente boas, mas que você sabe que aquilo é errado. Não negocie, irmão, porque depois Deus vai cobrar de você com juros e correções monetárias. Vive uma vida justa e reta, porque Ele lhe justificou, Ele deu a vida. Já vamos ver esse texto aqui. Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem não há condenação nenhuma, não é para qualquer pessoa, é para aqueles que estão em Cristo. Às vezes as pessoas, elas são membros de uma denominação evangélica, mas não estão em Cristo. Estão perdidas eternamente. Nenhuma condenação é para aqueles que estão em Cristo, porque Deus nos aceitou em Cristo. Quando Deus olha para a obra consumada de Cristo, nós estamos em Cristo, Deus nos aceitou por aquilo que Ele é e fez, porque a morte de Cristo foi uma morte participativa, onde Ele morreu por todos, logo todos morreram no corpo de Cristo, onde o nosso pecado foi plenamente removido. E agora nós temos essa realidade. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Eu tenho Cristo, mas será que Ele me tem? Será que vivemos uma vida inteiramente devotada para Ele, irmãos? Uma vida a serviço do nosso amado Rei Jesus? O que é servir? As pessoas às vezes falam assim, eu sirvo a Cristo. Mas serve coisa nenhuma.
quer servir os seus próprios interesses. Nós fomos chamados do império das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, para uma finalidade, para sermos luz neste mundo, para expressarmos a Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação. Que palavra maravilhosa é essa, irmãos? Não deixe o teu coração ficar familiarizado com essas palavras aqui. Ela tem que ser para você uma novidade de vida todos os dias. Nenhuma condenação há para você. E você sabe que você cometeu muitos pecados, que eu e você merecíamos o inferno, mas Cristo entrou na nossa história, nos dando uma libertação plena e poderosa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, olha o versículo 2, mais maravilhoso ainda. Porque a lei do Espírito da vida. Irmãos, quando o Espírito veio para dentro de nós, Ele trouxe toda a realidade da vida de Cristo. Ele está trabalhando em nós, formando esta vida de uma forma abundante, para que nós experimentamos vida abundante, porque Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que lindo, irmãos! Você é um filho eterno do Pai. A morte não tem domínio mais sobre você. Você pode cantar como o apóstolo Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu ferrão? Porque o dia que teu coração parar de bater aqui, você sabe em quem você tem crido. Você sabe para onde que você vai, onde você já está pela fé, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Isso é tão simples, isso é tão maravilhoso para nós, porque os nossos pecados cometidos anteriormente, eles, irmãos, não há nada que nós poderíamos fazer para nos auto-justificar. Não adianta, irmãos. Você tem que crer que Jesus Cristo lá na cruz, Ele lhe justificou. A justificação, o que a justificação faz conosco? Lembra de Romanos 5:1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio dele. Mas não é só a paz com Deus que Ele nos dá. Sabe o que mais? O que é mais importante ainda? Romanos 5,18. Já leu esse texto? Vamos para lá. Romanos 5,18 vai mostrar algo aqui impressionante, irmãos. Algo maravilhoso. Eu vou ler também o 17, que diz assim. Romanos 5,17. Se, pela ofensa de um, aqui é Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora presta atenção, olha o 18, que lindo esse versículo aqui. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. A justificação nos dá vida, vida de Cristo. Irmãos, que lindo é isso aqui, irmãos. Meu coração se enche de alegria porque quando eu creio nessas verdades, eu sou justificado. A justificação me dá paz com Deus, me une com o Pai, reconcilia com o Pai e me dá vida. Justificação que dá vida. O que eu preciso é de vida. Todos pecaram e carecem da glória, da pessoa, da vida zoe de Deus. A justificação não apenas, irmãos, me deixou ali em paz com Deus, muito mais do que isso, ela me trouxe vida para dentro de nós. Agora, como é que Deus fez essa justificação?
para nós termos uma convicção plena e perfeita. Sabe como foi? Quando Deus trouxe Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui em Romanos, estamos voltando para trás, capítulo 4, versículo 25. Olha que coisa impressionante, irmãos. Romanos 4, versículo 25, diz assim: o qual aqui, no final do versículo 24, fala: Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causas das nossas transgressões. Irmãos, que tristeza foi isso para o nosso Senhor. Quando Ele foi separado do Pai ali na cruz, por causa do meu e seu pecado, que Deus havia colocado nele. Nosso pecado foi colocado em Cristo e foi separado do Pai. Então, Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões. Irmão, isso não te toca? Deixa que o Espírito ministre ao seu coração. Jesus foi entregue por tua causa, por minha causa, pela causa de todos nós. Mas veja aqui, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria justificação. Ele foi entregue por tua causa, por nossa causa, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Como o Pai me amou, eu também amei a cada um de vocês. Então, esta aqui é certamente, irmãos, a palavra superlativa de Cristo. Como o Pai me amou, eu também vos amei. A palavra superlativa de Cristo a respeito do amor que Ele tem por nós. Não é muito lindo isso, irmãos? Então esse amor traz para nós segurança. Então aqui, se a gente for parar para pensar, nada mais precisa ser dito. É algo assim estupendo, porque a própria sugestão, Pai me amou, também vos amei, ela preenche a alma com a sensação das profundezas insondáveis. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é baseado no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. Há uma base para Deus fazer. E tudo que Deus faz, Ele faz com perfeição. Não há erro nenhum nas obras de Deus. Não há erros na obra da criação. Não há erro na obra, quando a criação também nos envolve. Tudo que Deus criou, todas as sementes, Ele é o primogênito de toda a criação. Tudo que foi criado partiu dele. Ele é a fonte de todas as coisas, irmãos. Esse Cristo é a nossa vida. Ele é o nosso tudo, irmãos. Entende? Difícil nós compreendermos isso. Para a gente aprender a adorar mais o Senhor e permanecer no amor dele. Que coisa linda! Um amor que não tem começo. Um amor que não tem fim. Um amor que não tem medida. Um amor imutável, um amor que não muda. Por exemplo, vamos ler alguns textos agora. Jeremias 31, verso 3. Ah, como eu gosto desse texto aqui. Nunca saiu e nunca vai sair mais do meu coração. Um dia o irmão aqui estava ministrando sobre esse versículo aqui, trouxe uma palavra que aquilo bateu no meu coração, que, olha, fascinou-me. Então hoje eu falo com tanto prazer desse texto aqui. Diz assim, versículo 30, Jeremias 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, olha que palavra linda, irmão. Com amor eterno eu te amei. Amor eterno que ele não tem começo, não tem fim, não tem medida, é um amor imutável. Nós sempre fomos amados pelo Pai antes mesmo de nós nascermos. Você compreende isso? Não se sinta amado. Quem ama tu é o Pai. Deus. Lembra de 1 João 3,1? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Grande amor nos tem concedido o Pai. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Com amor eterno eu te amei.
Por isso, com benignidade te atraí. Que coisa linda, irmãos. E lá em Oséias 11:4 fala: com laços de amor eu atraí vocês. Laços de amor, quando ele estava crucificado lá na cruz. João 12:32, Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Eu vou puxar vocês para mim, vou colocar o pecado de vocês em mim, eu vou morrer a morte de vocês. E nós cremos pela fé na palavra de Deus e ganhamos essa experiência. Quem nós éramos, irmãos? Sabe como que Isaías traz esse diagnóstico de nós? Porque quando Adão pecou, Deus, o Pai, certamente ele ficou indignado. Porque Deus, ele sente indignação todos os dias. Salmo 7, versículo 11. É um Deus que fica indignado todos os dias por causa da descrença do povo, principalmente do seu povo. Mas, irmãos, nós éramos pessoas desamparadas, mas quando Adão pecou, Deus ficou muito indignado. Mas, irmãos, ele tem um atributo dele que chama-se misericórdia. E o que ele fez? Vocês querem ler o texto? Abram comigo em Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Irmãos, isso é muito lindo, irmãos. Isso é preciosíssimo demais para o nosso coração. Isaías 54, a partir do versículo 4. Olha que lindo. Aqui, claro, que está falando aí do nosso futuro na Nova Jerusalém, como noiva de Cristo. Diz assim, aqui o propósito dele, você pode ver nesses versículos que a gente vai ler, que Deus, ele nunca desistiu do seu propósito, que ele está trabalhando nesse propósito para ter uma noiva para o seu filho, né? E para que pela a sua noiva, a igreja, o seu supremo propósito também seja cumprido. Nós podemos ser cooperadores do eterno propósito de Deus o Pai, que todas as coisas gravitem em Cristo Jesus, sejam congregadas em Cristo Jesus. Diz assim o versículo 4, aqui é ele dizendo para a noiva, para nós: não temas, porque não serás envergonhada, não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque, irmãos, na realidade, quem morreu foi nós. Nós que morremos. Essa viuvez aqui, de quem que seria no caso aqui? Do nosso noivo, porque ele morreu numa cruz. 3 dias ele ficou no seio da terra. Ele levou o nosso opróbrio lá na cruz, irmãos. Toda a nossa desonra, a morte, levou o pecado, levou tudo na cruz. E aí ele diz o seguinte no versículo 5, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. O Santo de Israel é o teu Redentor, é aquele que vai redimir você e eu. Mas ele já nos redimiu, ele já veio, graças ao Senhor. Continua dizendo, ele é chamado o Deus de toda a terra. Agora veja aqui, irmãos, versículo 6. Vai ficando mais lindo, mais bonito ainda. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada de espírito abatido. Como andam os pecadores sem Cristo, irmão? Está tão claro aqui, irmãos, né? A mulher, espírito abatido, ele continua dizendo, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Repudiada por quem? Deus, ele não tem comunhão com o pecado, irmão. Ele teve que virar as costas, como virou para o filho ali, para a noiva. Mas o filho, você entende? Quando Adão pecou, Deus foi buscá-lo, providenciou salvação e expulsou do jardim do Éden e virou as costas para o pecado de Adão. Esse é um opróbrio nosso, irmãos. Mas Cristo na cruz levou o nosso opróbrio, levou a nossa vergonha, irmãos. Que maravilhoso Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz ele levou toda a nossa vergonha do pecado sobre si. E deu fim nele, foi Cristo. Ele levou o opróbrio meu e teu, o nosso vitupério. Que Hebreus vai dizer tão claramente,
Vocês conseguem perceber isso, irmãos? O Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele fez que todas as nossas afrontas e vergonha e vitupério caísse sobre Cristo Jesus lá naquela cruz. Ele continua dizendo: que graça ao Senhor, porque Ele nos chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Agora ele fala no versículo 7, graças ao Senhor, por breve momento te deixei. Porque Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Quando Cristo levou sobre si os nossos pecados, Deus o Pai virou as costas. Nós cantamos aqui, Deus Pai o desamparou, o abandonou. E Ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Coloque o teu nome embaixo, por mim. Porque o Pai abandonou Cristo por mim, por você. Mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Nós estávamos naquele negócio do Pai. Por breve momento te deixei. Esse breve momento por Pai pode ser 1000 anos, 600 anos. Entende, irmãos? Pode ser 6.000 anos, é um breve momento para o Pai. Para nós é uma eternidade, não é assim? Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Meu Pai amado, que coisa maravilhosa isso, irmãos! Você foi acolhido por Deus em Cristo Jesus. Você compreende isto? Que Cristo maravilhoso nós temos, irmãos, que fez tudo por nós. Ele amou você, que foi até as últimas consequências. Por favor, irmãos, leva Ele mais a sério. Tenha piedade da tua alma, não com autocomiseração, mas honre mais o teu Senhor. Ele diz assim, num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia, agora sim, eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Oh, irmão, que coisa mais linda. Você quer ver uma clareza mais sobre esses textos aqui? Aí nós vamos ler mais aqui 4 versículos, vamos encerrar. Abra comigo. Lembra que mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então agora vamos lá, Paulo vai interpretar isso para nós de uma forma tão linda, irmãos. Efésios 2, vamos ler de 1 até 4. Veja aqui, irmãos, diz assim a palavra. Olha só, primeiro a nossa condição, mas agora de uma forma mais clara. Aquele texto, você pode fazer um link com esse aqui, que é muito interessante. Diz assim, Efésios 2, verso 1. Olha que maravilha que é o versículo. Ele vos deu vida. Aqui primeiro, como já era da graça, Cristo já fez a obra, então, Ele primeiro nos dá vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados. Então aqui está mostrando que uma pessoa no pecado, ela está literalmente morta para Deus. Ela é um cadáver ambulante, que logo logo vai para a sepultura. É um zumbi, é um morto-vivo. Só tem o sopro de Deus, mas não tem a vida zoe de Deus dentro de si, que é Cristo. Para ela ter Cristo, ela tem que morrer e ressuscitar com Cristo. Crer nessa verdade já foi consumada. Então, versículo 2, nos quais andastes outrora. Nós andávamos o quê? Nos delitos e pecados, eram mortos para Deus. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o espírito maligno. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, graças ao Senhor, que era outrora, hoje não mais, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira. Mas agora, olha o versículo 4, como que ele começa? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, tem uma causa aqui agora, irmãos, por causa do grande amor com que nos amou,
e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu, aleluia, vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Por que juntamente com Ele? Porque a parte de Cristo não tem vida nenhuma. Pela graça sois salvos, verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa linda, irmãos. Qual é a nossa dificuldade em permanecer no amor dele, irmão? Obedeça ao Senhor pela habitação do Espírito que Ele fez habitar em cada um de nós. O Espírito de habitação, o Espírito de poder, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento. Tudo nós temos na pessoa do Espírito, porque Ele vai comunicar as verdades profundas de Cristo para cada um de nós. Então, irmãos, Jesus, Ele clama assim, olha, assim como o Pai me amou, eu vos amei, permanecei no meu amor. Não fique fora do amor de Cristo. Se lambuze neste amor, desfruta deste amor, procure desenvolver uma relação de amor com Ele. Aí depois você conta para nós como é que foi, vai ser muito interessante. Que Deus nos abençoe, irmãos, e continue falando aos nossos corações. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos, porque Tu és o Deus de toda a terra, o Deus de todo este universo. Tudo Tu criaste com um propósito, Pai. Obrigado por sustentar as nossas vidas. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pela inteligência, pelos conhecimentos. Obrigado pelos nossos lares, pelas nossas casas, pelo suprimento que vem da Tua parte. O Senhor disse que nunca iria faltar e nós cremos nisso. Não deixe que nosso coração ficar preocupado e ansioso com isso. Pai Santo, firma os nossos passos na Tua palavra, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. E colocamos esta semana nas Tuas mãos. Tu dizes na Tua palavra que para cada dia o Senhor cuidaria de nós. Então, Pai, nós podemos descansar naquilo que Tu dizes, porque as Tuas promessas jamais irão falhar, porque o dia que elas falharem, Tu deixarás de ser Deus, mas Tu és fiel à Tua palavra, Tu és fiel àquilo que Tu dizes. Oh, Pai, muito obrigado, graças te damos. Faz a Tua palavra, Pai, prosperar e frutificar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desperta também aqueles irmãos e irmãs acomodados, tiveram muitas vezes medo do frio, ficar em casa, os abençoe, guarda eles em Teu nome, supra as suas necessidades e continue, Pai, levantando nessa comunidade colunas que sejam, Pai, aqueles homens, anciãos que se assentam à porta. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.